Lost End, um mangá que se assemelha a Re:Zero, mas de uma forma mais macabra e violenta, teve sua primeira parte da história contada aqui, sobre como o protagonista Kujo morreu e voltou à vida várias vezes, apenas para voltar para sua filha. E agora chegou o momento de continuar essa trama de terror, com Kujo se remoendo novamente, voltando para o início de toda a sua jornada. Mas ele não era o único em desespero. Os outros, que mais cedo estavam com ele, também não sabiam mais o que fazer. E um deles decidiu reclamar com aquela mulher que lhes disse sobre a porta no topo da montanha, ameaçando ela, tentando tocar em seu corpo e matá-la logo depois de se aproveitar dela. Mas aquela mulher era muito mais perigosa do que qualquer um dos monstros na floresta. Com uma foice enorme, ela cortou metade do braço do homem fora e depois decepou o outro, ameaçando matar ele novamente com toda aquela dor. E pelo desespero vendo aquilo, uma garota tentou fugir pelo rio, querendo a morte normal que lhes ofereceram antes. Mas era impossível sair daquela ilha sem um dos barcos de antes, fazendo ela se afogar e afundar no rio, morrendo vendo diversos daqueles monstros no fundo do lago que também se afogaram, assim como ela. E a mulher diz que aquele lugar foi feito para a purificação de almas impuras, como a daquele homem que tentou se aproveitar dela e fugiu, não dando mais nenhuma opção para ele ou para o Kujo, além de tentarem a sorte mais uma vez naquela floresta amaldiçoada. Então, de volta naquele lugar, o Kujo tentou uma maneira diferente. Ao invés de enfrentar os monstros, ia fugir deles o mais longe que desse até chegar ao topo. Mas por um pequeno deslize, a criatura o viu e começou a caçar ele com uma expressão medonha e assustadora, correndo atrás do Kujo. E ele não ia sair vivo dessa, depois de ficar preso num buraco no meio de uma árvore que ele não viu em seu caminho, prestes a ser, mais uma vez, assassinado por um daqueles monstros, usando outra lança como foi da última vez, ficando desesperado, sabendo que com suas habilidades ele nunca ia chegar ao fim, esperando a morte novamente e aceitando o que ia acontecer com ele, até que de repente alguém consegue acertar o pescoço do monstro e arrancar sua cabeça com apenas uma mão. Mas a pessoa que o salvou tinha quase a mesma aparência dos monstros que atacavam ele, mas aquele, de certa maneira, tentava se comunicar com o Kujo. Porém, aquele era apenas um senhor muito velho tentando perguntar se o Kujo estava bem, e acompanhado dele, uma pequena garotinha que parecia ser muito nova, só que com 16 anos de idade, estava lá junto dele, mas ainda assim não ignorando o fato de que aquele senhor tinha uma aparência muito anormal para um ser humano, de uma forma assustadora. E a garota, depois de falar que aquele não era mesmo o seu avô, disse que estavam indo embora e que tinha sorte dele ter sido salvo pelo vovô. Porém, por ele não ter mais para onde ir, começou a seguir os dois, mesmo não sabendo qual era o caminho deles, achando estranho que eles já estavam acostumados àquele lugar e já tinham armas e roupas em tão pouco tempo. Mas antes que ele pudesse perguntar, a garota mencionou que ela não ia deixar ele seguir eles, porque isso não ia dar em nada, fazendo o Kujo pensar que o motivo disso era porque ali era cada um por si. Mas no momento em que ele tentou ir embora, notaram mais um daqueles monstros apavorantes por perto,
que estava devorando uma pessoa logo na frente deles, e automaticamente o Cujo gritou e quis sair correndo, porque aquele monstro, ao contrário dos outros, era mais rápido que o normal. Porém, a garota, com apenas um lançamento usando uma lança, nocauteou e derrotou o monstro. E desse jeito, ele descobriu também que aquela garota já está há 10 anos naquele mundo, desde que ela tinha 6 anos, e aquele velho há muito mais tempo do que os dois. E essa informação só deixou o Cujo mais desesperado, porque aqueles dois já estavam lá há décadas e ninguém nunca conseguiu chegar ao topo, só diminuindo suas chances de voltar à vida, tentando usar a garota e o velho como uma forma de sobreviver naquele lugar e aprender sobre ele. Porém, após matar o monstro, eles descobriram que o homem caído ainda estava vivo, mas com ferimentos muito graves e mortais. E ao invés de tentarem ajudá-lo, a garota fez algo de uma forma muito cruel, acertando ele no meio de sua garganta. Mas essa era a única opção, já que com esses ferimentos ele não ia mais sobreviver. E então, morrendo, ele apenas voltaria para o início mais uma vez. E mesmo Cujo não gostando disso, ela estava certa, mas a pior parte não era essa, porque momentos depois, a garotinha inocente arrancou o braço do homem morto e começou a beber seu sangue diretamente do braço decepado, e logo depois comeu parte da pele e da carne dele em uma mordida, deixando Cujo aterrorizado e com nojo, porque estavam comendo um ser humano assim como eles. Mas a garota resolveu explicar de que naquele mundo não existe água nem comida. A única forma deles sobreviverem é devorando os corpos dos humanos que foram mortos, dizendo também que esses corpos que eles usam são falsos, criados pelas flores no início da ilha, logo abaixo da terra, e ganham vida, mais uma vez, com a alma da pessoa que morreu lá. E aquele era o normal para eles, cortando e picando o corpo do homem para usarem a carne humana depois, sua pele, seu cabelo, de toda forma, o que só deixou Cujo mais maluco e desesperado, perdendo completamente a cabeça e entrando no estado de negação, não querendo que isso seja verdade, sendo obrigado a segui-los para sobreviver, mas se recusando a comer humanos, mesmo com uma fome insaciável. E quando tentaram ajudá-lo com uma sopa de dedos e sangue humano, ele só tinha duas opções: cortar a própria garganta com uma das armas deles e não ter mais fome, voltando à vida no início, ou sobreviver tomando aquilo. E pensando na sua filha, ele resolveu aceitar sua situação, tomando aquela sopa nojenta e quase não aguentando e chorando, tudo para conseguir proteger sua filha quando voltar para casa. E logo depois, aqueles dois se apresentaram, como Nero e o velho Tetsuhashi. E eles disseram que eles não deveriam ficar juntos, por causa que eles não querem voltar à vida como Cujo quer. Porque quando aquele velho morreu, ele era um aventureiro que morreu em uma de suas viagens, se arrependendo de não conseguir explorar mais em vida. Mas ao ver esse mundo, onde tudo é mais brutal e que poderia voltar à vida, ele começou a viver como se fosse seu maior sonho se tornando realidade. E aquela garota apenas queria acompanhar ele, mas ficar lá por tanto tempo está transformando o velho em um humano do fim, que é o nome daqueles mesmos monstros que eles viram na floresta. Humanos que ficaram tempo demais naquele lugar com a esperança de voltar à vida, se tornando pessoas vazias e sem emoções. E o velho estava quase se entregando
aos seus instintos assassinos e se tornando um deles, massacrando e devorando os outros monstros sem qualquer sinal de pensamento humano que ele pudesse ter, se tornando um verdadeiro monstro. E aquela garota apenas estava com ele porque, mesmo não sendo de sua família, foi ele quem a salvou quando chegou ali e ensinou tudo que ela sabe. E depois de 10 anos juntos, ela pretende ficar ao lado dele até que ele se torne um monstro completamente e tudo acabe, inclusive a vida dela. Porém, naquela noite, o vovô que ela tanto amava quase a atacou e devorou até a morte. Mas, por um breve momento, ele recuperou a sanidade e impediu que isso acontecesse, percebendo que ele estava prestes a se tornar o que não queria e matar a garota. E ela sabia disso e estava pronta para morrer junto com ele até o fim. Mas, sem que ela percebesse, durante a noite, o velho foi embora para manter ela segura e não a matar por perder sua humanidade, deixando tudo para ela e o Cujo. Porém, a garota não quis acreditar que ele iria abandonar ela assim, porque eles prometeram ficar juntos, correndo para longe e não sabendo o que fazer sem o velho ao lado dela. E quando ela menos esperava, um dos monstros do fim acertou ela com uma pedra e quase a nocauteou com uma força única, não querendo morrer, senão ela nunca mais iria conseguir encontrar o vovô, sendo então de repente salva pelo Cujo, que tentou ajudá-la e salvar sua vida com as coisas que ele aprendeu com os dois, usando armas e técnicas para matar o monstro, mas não foi capaz, se lembrando que um dia daqueles monstros também já foi humano e hesitando fazer aquilo e quase sendo morto e devorado pelo monstro em sua frente, que era muito mais forte do que ele, tendo seu rosto quase esmagado e o pescoço quase arrancado por uma mordida do monstro. Ele apenas sobreviveu porque a garota, ao tentar salvá-lo, se sacrificou, deixando a criatura arremessar seu corpo e sua cabeça com toda a força no chão, a fazendo desmaiar e cair longe deles quase morta. E tomado pela culpa, o Cujo ficou muito irritado, quis se vingar, pegando a arma de antes e acertando o olho do monstro e o empalando com a arma várias e várias vezes até ele parar de se mover e morrer completamente, estando apenas ele coberto de sangue daquele monstro e de ferimentos, e a garotinha caída no chão quase sem salvação, sozinho mais uma vez naquele inferno cheio de mortes consecutivas dele e de seus companheiros. Lost End, com certeza, é um mangá que merece uma atenção a mais aqui, mas isso quem decide são vocês. Então me digam nos comentários o que acharam dessa parte da história do mangá e quais outros tipos de conteúdos iam gostar de ver por aqui, porque estou ansiosa para continuar com tudo que vocês pedirem.